Olá, eu sou Gabriele Proença e começa agora o combate à desinformação nos campos gerais. O Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, lançou no dia 25 de julho deste ano a campanha Sou Docente Antirracista. A data faz referência à ação Julho das Pretas e ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A campanha tem como propósito conscientizar a comunidade das universidades e institutos públicos sobre a pauta antirracista e a necessidade de luta contra o racismo presente nesses espaços. Como disse a filósofa Angela Davis, abre aspas, numa sociedade racista não basta não ser racista, é necessário ser antirracista, fecha aspas. Apesar da importância do tema, a luta contra o racismo ainda enfrenta muita polêmica, provocada pela desinformação. Para falar do assunto, nós conversamos com Alessandro de Mello, professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Alessandro acompanhou como delegado a 67ª edição do Conselho do ANDES Sindicato Nacional, o CONAD, e participou do lançamento da ação Sou Docente Antirracista. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Gabriele, muito obrigado pelo convite. Alessandro, a campanha Sou Docente Antirracista busca aquilombar as universidades públicas. Na prática, o que isso significa? Bom, Gabriele, então a palavra aquilombar já nos indica, né? Faz uma referência aos quilombos, né? Que era uma forma, né, de resistência dos escravizados, né, no Brasil, né, durante os séculos aí da escravização, né? Então, aquilombar a universidade significa tornar a universidade um lugar de resistência a toda e qualquer prática racista, né? Então, essa ideia da campanha Sou Docente Antirracista, né, de aquilombar a universidade, então, é isso, né? Quer dizer, tentar fazer com que as nossas universidades sejam espaços livres do racismo, das práticas racistas, né? E isso implica em muitas coisas, né? Implica na vontade política de fazer com que a universidade se abra para a população negra, que ela reconheça a histórica injustiça, não? A injustiça racial no Brasil, né? Que ela queira ter nos seus corredores e nas suas salas de aula alunos e professores e professoras negros e negras, né? E por isso, então, que possa, inclusive, defender e o Andes, né, como o maior sindicato, né, representativo dos professores de ensino superior, defende, né, as cotas em concursos públicos, as cotas para a entrada na universidade, na pós-graduação, né? Enfim, então, aquilombar significa, né, isso, né, tornar, então, a universidade um lugar, né, livre das práticas racistas, né? E na sua avaliação, quais são essas práticas, essas formas de racismo presente dentro das universidades e institutos públicos? Bom, talvez eu não seja a melhor pessoa para falar sobre isso, porque, claro, eu não sinto isso na pele, né? Mas é claro que existem várias formas da prática do racismo, né? Então, lógico, a gente conhece aquelas práticas mais cotidianas, né? Em que as pessoas sentem, né, os olhares, os desvios de caminho, né? Enfim, aquela exclusão, né? Às vezes os próprios alunos entre si, ou os professores em relação aos alunos, né? Mas também tem outras formas menos evidentes, vamos dizer assim, né, para quem não quer olhar. Por exemplo, se a gente pensar em vocês mesmos, né, enfim, no jornalismo e nos outros cursos aqui da universidade, quantos professores negros nós temos? Quantos colegas, né, de classe nós temos que são negros ou negras, né? Nos altos escalões da universidade, né? Então, a universidade ela é uma instituição, assim como a sociedade brasileira, uma instituição racializada, mas no sentido de que ela é uma instituição branca e que se pensa branca, né?
Isso às vezes não é tão evidente, né? Mas tem formas, né, com os quais o racismo acontece e que às vezes não aparece, né? Muitas vezes a gente vê as notícias, né, de casos, né, evidentes de racismo, né, de alunos contra professores ou de determinados alunos, né, entre si, né? O fato é que essa campanha, né, Sou Docente Antirracista, coloca o professor e a professora universitária, né, nesse papel de ser uma lutadora ou um lutador contra o racismo na universidade. E aí isso significa, estando na sala de aula, a minha sala de aula não pode ser um lugar onde tenha relações racistas, né? Eu, como professor, estando num colegiado de professores, tenho que defender, né, nas instâncias e nos temas que forem necessários que isso também não aconteça. E assim sucessivamente, né? E quais são as principais formas de participar do movimento Sou Docente Antirracista? Bom, a campanha foi lançada agora, né, no dia 25 de julho, né, lá em Minas Gerais, no Armazém do Campo do MST. Inclusive, a gente pode dizer nessa mística, né, que é ali um quilombo dentro de Belo Horizonte, né, então foi um lugar muito significativo, um lugar de resistência, um lugar, né, em que a prefeitura e o governo do estado, né, intentam sempre, né, despejar o movimento dali, né, e o MST é um movimento parceiro e o Andes é um movimento parceiro do MST. E então, assim, ali foi o lançamento da campanha, o lançamento da logomarca, né? E agora o Andes, como é um sindicato, né, que tem muitas ramificações no Brasil inteiro, ele vai começar a distribuir materiais para as suas seções sindicais, né? São mais de 100 seções sindicais de todo o Brasil, né? Que representam aí mais de 100 universidades e tal, institutos federais. Então, agora, a segunda fase da campanha vai ser essa distribuição de materiais, e aí cada seção sindical, né, pode fazer, então, a sua própria programação local, né, com as suas demandas, com as suas características, né. Nós aqui na UEPG esperamos que o SINDO-EPG, que é o nosso sindicato, que é parte, né, do ANTES, é uma seção sindical do ANTES, também possa repercutir essa campanha agora no segundo semestre. E na sua avaliação, de que forma a desinformação pode contribuir para a prática de racismo na nossa sociedade? Bom, essa pergunta talvez seja a mais desafiadora, né? Isso tem várias camadas, né, que a gente pode dizer. A primeira grande desinformação que a gente tem que combater é aquela que diz que não há racismo no Brasil. E essa desinformação, que na verdade é muito mais do que desinformação, ela, de certa forma, repercute, né, nas relações sociais, repercute na ideologia das pessoas, né? Ou seja, nós, em geral, como sociedade, agimos como se o racismo não existisse, né? Então, a primeira coisa que nós temos que colocar é qual é o papel do racismo nas nossas relações sociais, né? Colocar o peso do racismo naquilo que ele realmente tem de peso, né? Por exemplo, né, nas notícias que nós vemos diariamente nos jornais, na televisão, né, quando se fala de economia, né, quando se fala de criminalidade, quando se fala de segurança pública, né, o fator racial ele pouco é incorporado no debate. Então, as pessoas que consomem esse tipo de informação, elas passam a vida inteira consumindo informação que não tem essa profundidade analítica, né? E não trazem o racismo, então, como um fator muito importante para vários fenômenos sociais, né? Uma outra coisa, e aí voltando para a universidade, né? Isso tem a ver com desinformação, mas também tem a ver com cultura, tem a ver com ciência, né? A pergunta que eu faço para você, Gabriele, para todo mundo, né? Quantos autores, quantas autoras negras e negros a gente lê na nossa caminhada? Tanto na escola, né, na educação básica, quanto na universidade.
Quantos autores e autoras da América Latina e da África a gente lê, né? Então, a gente tem uma cultura branca enraizada na gente como se fosse a cultura, como se fosse a ciência. A gente estuda esses autores como se só eles existissem, como se não existisse outra possibilidade e outras formas de ver o mundo, e outras concepções teóricas que são produzidas por mulheres, por homens negros e negras, indígenas, inclusive. Temos uma intelectualidade indígena na América Latina muito importante e que tem então a gente não tem essa cultura, né? Isso não é que gera desinformação, isso gera uma cultura branca que não se considera como cultura branca, se considera como cultura, né? A cultura, né? Então, assim, lógico, se a gente não conhece, o que a gente estuda é aquilo que a gente acha que né? Que é o certo, né? Bom, então, assim, a desinformação então, ela é bastante... E aí, assim, por fim, uma última coisa que eu tinha pensado em falar é sobre a meritocracia, né? Que aí, assim, a gente vive numa sociedade, e essa parte é um pouco teórica, mas não vai demorar muito, né? Mas é importante falar, né? Nós vivemos numa sociedade baseada no fato de que todos somos iguais perante a lei e que todos somos iguais. Todos somos livres e iguais, né? O que não é mentira, mas o que também tem as suas camadas aí para analisar, né? Então, assim, nós vivemos numa sociedade que é baseada no fato de que nós somos iguais. Nós somos iguais para quê? Para comprar, para vender, né? Eu sou livre para trabalhar ou não trabalhar, para comprar ou não comprar, para ir ou ir vir, né? Nesse sentido, essa sociedade ela não incorpora a desigualdade como um fenômeno, porque ela só pode sobreviver se todos forem considerados iguais, né? E nesse sentido, não importa se é branco ou se é negro, o que importa é o mérito individual, né? Então, essa ideia da meritocracia, mesmo que não se fale, ela também sustenta o racismo. Porque quando você coloca, bom, eu sou contra a cota nos vestibulares, nos concursos, porque o negro é tão inteligente quanto o branco, que é um discurso que a gente vê bastante, né? E é óbvio que mas a questão historicamente, né, a nossa sociedade, as nossas instituições, eu gosto de falar assim, bem numa linguagem, né? A nossa universidade, o Estado, o concurso público, sempre teve cota. E foram cotas para brancos, né? Afinal de contas, quem esteve na universidade até pouco tempo atrás? Se não fossem as políticas de cotas, nossas universidades estariam muito brancas ainda hoje, né? Então, assim, as cotas sempre foram para a população branca, né? Mas isso não é visto como cota, isso é visto, bom, é o mérito. Passa no vestibular quem é mais inteligente, né? E essa talvez seja a desinformação mais importante que a gente tenha que superar, para superar as outras, né? Para entender que existe uma estrutura racial que determina o lugar que as pessoas ocupam na sociedade e que isso está melhorando e que depende de nós, né, para melhorar ainda mais. O Andes, como um sindicato né, de classe, um sindicato que defende essas causas, então, com essa campanha do docente antirracista, né, faz mais um papel dentro da sua história, né, da luta contra o racismo. Muito obrigada pela entrevista, professor. E termina aqui o programa Combate à Desinformação nos Campos Gerais. Acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima.